Olá pessoal, estamos aqui para falar do Blender for Dental. São módulos criados para odontologia digital, ferramentas de trabalho, para construir inúmeros tipos de prótese. O Blender for Dental foi criado em cima da plataforma Blender. É uma ferramenta com uma vasta opção, de criação para arquitetura, animação e vários outros tipos de conteúdo. Então, foi desenvolvido em cima dessa plataforma os módulos para odontologia. Temos módulos design de modelos, que seriam a sala de gesso, onde tem inúmeras possibilidades de ajuste, de criação de troquéis, geração de bases. Temos o iBar, é um software que permite a criação de barras, de superestruturas. Temos lá um módulo de fresamento de attachment, de encaixe, um módulo de abutments e barras, onde você consegue construir dentro do Blender do zero próteses complexas para fazer barras e superestruturas com encaixes complexos também. É uma ferramenta muito potente. Temos o módulo de coroa e ponte, que é um dos softwares mais potentes do Blender for Dental. Permite a criação de fixas, coroas, inúmeros aparatos com adaptação em preparos, em implantes também. Temos o módulo sorriso, o módulo WhatsApp de encerramento, onde tem todas as possibilidades que a gente possa precisar para fazer encerramento diagnóstico. Temos uma ferramenta de alinhamento, para alinhamento de scambore, alinhamento de malha. Temos um módulo de dentadura, um módulo bem parrudo, com bastante ferramenta, permitindo uma modelação de alto nível. Temos o design de guias, onde a gente consegue fazer guia de osteotomia, provisórios e todo tipo de aparato antes mesmo de fazer a cirurgia no paciente. Temos o articulador virtual, onde a gente pode fazer as movimentações dinâmicas e todos os ajustes que a gente precisa para fazer uma prótese bem ajustada. Temos o módulo de placa de bruxismo, um módulo splint, e onde a gente pode fazer estrutura de ROT, PPRs e tudo mais. Temos o módulo de blockout, do bloqueio, onde a gente pode fazer alívios, levando em consideração o longo eixo de encaixe da peça, eixo de inserção. Temos o módulo de componentes, onde a gente tem inúmeras compatibilidades de sistemas ao longo do mundo aí, onde a gente consegue posicionar as cambores de várias empresas e organizar por bibliotecas com a marca. É um módulo de organização de conteúdo de arquivos para implantes. Tem uma ferramenta de corte transversal, uma ferramenta de medição muito interessante, permite que a gente possa fazer medições de alto nível com bastante precisão e uma visualização muito ótima. Temos um módulo de design de logotipo, onde a gente consegue fazer a criação dos mesmos, e englobar nos modelos, seja lá qual peça a gente precisar anexar. Tem um módulo de design de gengiva, que fica o contorno ao redor das gengivas dos implantes, os perfis de emergência. Tem a articulação DACOS, que é um método inovador, para recolocar modelos impressos em 3D em articulador para ajustes oclusais, precisos e placas. Temos um módulo de moldeira individual, onde a gente consegue fazer moldeiras com uma facilidade extrema ali, um módulo muito, muito legal. Temos uma versão beta de 14 dias, para cursos e tudo mais, para quem quer experimentar o início do módulo do Blender for Dental.
Temos módulos aqui gratuitos, né, disponíveis, o módulo Vertex Split, onde permite que a gente possa fazer cortes e encaixes em uma base previamente comprada com a equipe do Blender. Então a gente consegue ter uma precisão de encaixes, imprimir as partes separadas e encaixar nessa base, onde a gente consegue ter um nível de ajuste no acabamento das próteses bem alto. Temos um módulo de remoção de brackets, temos um módulo de clareamento, né? Fazer o alívio nas regiões onde a gente vai fazer o envelopamento da placa para fazer clareamento. E temos um módulo de remoção de brackets, né? Onde a gente consegue de forma bem facilitada clicar e remover os brackets de uma arcada de um paciente ainda em tratamento ortodôntico ou já no término dele. Sendo assim, vamos iniciar o software. Vamos iniciar o software do Blender. 2 cliques. Eu tenho a interface do usuário, onde o usuário, você selecionando um módulo que você precisa para o seu dia a dia, para a sua necessidade clínica ou protética, você põe o seu login e senha e você acessa essa interface que seus módulos, todos os módulos que você for comprando vai aparecer em lista, tá? Alguns têm a necessidade de um módulo para fazer a composição do mesmo, tá? Por exemplo, o módulo design, o módulo do articulador precisaria comprar o módulo design também, para um compor o outro. Então, sendo assim, eu consigo ter todo tipo de ferramenta para desenvolver inúmeros tipos de trabalhos para odontologia. Então, vou selecionar o módulo design e dar o start. Ele está iniciando. Para aparecer os módulos do odontologia, eu tenho que clicar na tecla N. Vou ativar o shortcut da cor. Vou para os módulos de modelo. Deixei tudo reduzido para a gente entender quais tipos de situações a gente tem para resolver. Então tem o início, que é a parte dos modelos, onde a gente pode importar arquivos e exportar arquivos. Importar em STL, exportar em OBJ, importar em PLY. Então eu consigo os 3 principais arquivos importar ou exportá-los da mesma forma. Então, sendo assim, vamos ver algumas ferramentas que estão disponíveis nessa área de trabalho. Tecla N oculta e esconde os módulos para odontologia. Nesse lado direito superior, o software é organizado de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então eu tenho as vistas aqui, né, frontal, lateral, oclusal e região interna. Então eu vou ativar aqui com a tecla T essas opções de movimentação que a gente já vai ver. Então a gente vai trabalhar no módulo perspectiva ou ortográfica. Vamos importar um modelo para a gente começar. Importar STL. Vou navegar até os modelos simples, que já vem junto com o software, para os treinamentos. Então, puxamos 2 modelos, estamos na tela. Vamos clicar fora, botão esquerdo a gente seleciona. Tudo que eu estiver clicando vai aparecer aqui os botões que eu estou utilizando. Ok? Então, estamos aqui. Temos, clicando na tecla T, a opção de selecionar com o botão esquerdo.
a opção de colocar o nosso cursor, seja lá onde a gente precisar, que seria esse objeto que parece uma mira. Temos essa possibilidade de movimentação e a gente consegue mexer nos eixos, né? A gente consegue mexer por todos os eixos. Se a gente clicar também na tecla G, a gente consegue movimentar. Vou trocar aqui para rotação, essa opção aqui, essa ferramenta de rotação. Se a gente puxar um pouco mais, aparece os nomes da ferramenta, que facilita demais no dia a dia. Então, clicando nessa roda, eu consigo rotacionar, respeitando os eixos, né? Clicando até a tecla 1 do teclado, eu estou na frontal. 3 eu estou na lateral. 5 eu mudo do modo perspectiva para ortográfica. 6 a gente rotaciona. 7 a gente vê pela vista oclusal. 8 a gente rotaciona. 9 a gente olha para a vista oposta. Número 1 a gente vê da vista frontal. Vou dar Ctrl Z, voltar para o início. Vou selecionar marcada, vou mudar para Scale. Essa ferramenta ela faz o escalonamento seguindo, respeitando os eixos de modificação, tá? Ou como um todo. É uma ferramenta que controla bastante ali, seguindo, respeitando nossos eixos aqui. Vou dar um Ctrl Z, voltar para o estágio inicial. Cliquei fora. Tem a ferramenta transformar. Clicou. Essa ferramenta transformar, ela é meio que embute todas as ferramentas que a gente viu acima em uma só. Então a gente consegue movimentar sem escalonar, sem nada. A gente consegue escalonar respeitando os eixos. A gente consegue rotacionar. Rotacionar segurando o Shift, a gente rotaciona lento. Rotacionar segurando o Ctrl, a gente rotaciona de forma bem rápida. Posso dar um Ctrl Z, voltar para o estágio inicial. Então essa ferramenta é muito interessante. É uma ferramenta bem completa. Então eu tenho a opção. Vou voltar para o Select Box. Eu tenho a opção de anotações, respeitando a vista que eu estou olhando. Posso fazer marcações, guias de corte, fazer prints, onde o doutor possa levar em consideração as anotações. Posso fazer demarcações de várias formas. Mas se eu rotacionar, segurando Shift e bolinha e Scroll, eu rotaciono e as linhas saem do lugar. Eu vou voltar para a vista frontal. Eu posso vir em Window, Save Screenshot, Desktop, Save. Eu posso usar como ferramenta de comunicação com o dentista. É bem interessante. Vou voltar para o módulo. Tenho a possibilidade de medir. Vou voltar, Ctrl Z. Ctrl Z. Vou mudar para a ferramenta de medição. Cliquei na região que eu quero começar a medição e venho arrastando com o botão esquerdo pressionado. Ele mensura a altura. Cliquei, segurei o botão esquerdo. Vou arrastando, consigo ver a largura. Uma ferramenta bem interessante. Se eu movimentar, ele sai da posição. Então eu tenho que, se eu tiver de fazer um print, eu tenho que fazer a marcação baseada no eixo que eu quero, né, trabalhar, para fazer o print, para mandar para avaliação, para as perguntas e a comunicação com o dentista.
E na última opção, a ferramenta de adicionar um cubo, né? Serve para algumas atribuições durante o processo de construção, um registro de mordida ou algo do tipo. O limitador dentro do Blender, eu diria que é a criatividade do usuário. Então, é uma ferramenta muito potente que permite muitas modificações e alterações. Vou dar o Ctrl Z, voltar para o Select Box. Então, ferramenta T de Tools, de ferramentas, a gente já conheceu. Nesse guizo aqui que a gente tem acima, se a gente segurar em qualquer área dessa cinza mais claro, a gente consegue rotacionar os modelos. Ele perceba que eles estão travados nos eixos do mundo do Blender ali, tá? Então, sendo assim, eu consigo olhar no eixo Z positivo, no eixo Z, no eixo Y, no X negativo para o outro lado, Z, frontal, tecla 1, eu volto para a vista frontal novamente. Se a gente perceber, esse nosso modelo está fora de posição em relação à linha média do modelo, né? Então vou selecionar os dois, segurando, clicando com o botão esquerdo em uma arcada, segurando Shift e clico na outra. Lembrando que a arcada principal minha é a superior, eu continuei mantendo o Shift pressionado e cliquei na arcada superior, perceba que ele está com um laranja mais claro, embaixo está mais para um vermelho, né? Então se eu clicar em G de Grab, eu vou conseguir arrastar os dois, né? Se eu clicar em R, ele vai rotacionar. Clicar em R duas vezes, ele rotaciona em 360. Posso dar uns Ctrl Z, voltar para a posição. Se eu selecionar a arcada superior e inferior junta, sempre vai ter uma arcada que vai ficar de uma outra cor, né? Esse laranja mais claro é a arcada principal, que seria, vou selecionar o superior, Ctrl P, ele me pergunta se eu quero transformar esse objeto em emparentado, né? Objeto, cliquei fora. Se eu clicar no superior apenas e movimentá-lo, o antagonista vai seguir tudo que eu movimentar nele, tudo que eu quiser de alteração. Ctrl Z, volto. Se eu selecionar o inferior e apertar G, perceba que tem uma linha que o acompanha na tela ali. Ele está emparentado com o superior, porém ele não comanda a movimentação, ele não dita, né, a movimentação espacial dentro do espaço do Blender. Então, o meu superior é quem manda na movimentação. Então, depois que eu criar um objeto emparentado, eu posso simplesmente ocultar com H ou Alt H, H eu oculto, fazer todas as modificações que eu preciso e seguir adiante. Vou mudar aqui, estou falando das ferramentas básicas iniciais e o posicionamento de alinhamento no espaço do Blender. Eu posso segurar na tecla Accent Grave, eu posso ter vista frontal, de topo posterior, lateral direita, lateral esquerda, bottom e outros altos, top por baixo do modelo, frontal novamente. Então perceba que ele está dizendo os números, né, do teclado numérico, onde eu posso clicar também e gerar a mesma movimentação que eu tenho nessa ferramenta. Perceba que eu não preciso ir lá no número para clicar, apenas rodando aqui a rodinha e soltando, ele vai para a posição que está apontando as letras e os números. Ok.
Vou mudar de posição, vou para Bottom. O modelo já está selecionado. Vou puxar um pouco lateralmente essa ferramenta. Escolher Alt H. Eu volto para o antagonista. Eu volto para o frontal. Selecionar o inferior como antagonista. Superior como modelo principal. Sendo assim, eu posso criar 4 pontos, sendo que o meu antagonista está na cena. Então eu vou voltar, Ctrl Z, vou ocultar H, vou selecionar o modelo, colocar nas vistas de Bottom. Clicando com Shift e botão direito, eu coloco o meu cursor aonde eu desejo. Então vou clicar na ponta do canino, escolher 4 pontos, Shift D, eu duplico a malha, Shift D, eu duplico a malha, Shift D, duplico novamente, eu posso vir em alinhar. Ele rotacionou, então perceba que ele está de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Eu posso rotacionar no Z, eu posso rotacionar no Y e voltar para a posição ideal, seguindo os 4 pontos que foram definidos. Ok? Então, sendo assim, eu vou fechar esse módulo e vamos para os próximos vídeos.